O assunto agora é saúde. Vamos entender sobre a doença gota. Recebo o médico Dr. Glaucio Castro, reumatologista, aqui no programa da Vera. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Essa gota incomoda, hein? Essa gota tem até piada com essa tal da gota, porque ela realmente é terrível, né? Tem várias piadas, tem várias anedotas e não é de hoje, né? E não é de hoje. Não, tem anedotas da Idade Média sobre a gota. Olha só. Mas é uma doença que dói muito, mas é Dói. perfeitamente tratável. Essa que é a questão. A gente pode viver bem mesmo tendo essa doença. Cura não existe ainda. Não existe cura, porque a gota, ela depende em parte. Ou, deixa eu refrasear, não existe cura para a maior parte dos pacientes, porque a gota, em parte, ela tem uma base genética, a pessoa tem uma predisposição a desenvolver a gota, isso a gente não consegue resolver, Certo. e tem uma questão ambiental. Agora, a gente pode ter questões de gota deflagrada por algumas situações, como obesidade mórbida, o uso de alguns medicamentos, e essa pode ser curada. Naquele período, naquele momento foi apresentado. Naquele período teve gota, depois tirou aquela condição e ela resolveu. Para a maior parte dos pacientes não existe cura, mas tem controle. Muito bem. Gota é uma doença reumatológica? É, a gota é uma doença reumatológica. Certo. E quais são os sintomas, o que traz para a pessoa que tem, qual é o problema relacionado a essa doença? Bom, deixa eu explicar um pouquinho mais básico. A gota é causada por excesso de uma substância chamada ácido úrico. E essa substância ela é produzida naturalmente pelo nosso organismo. Certo. Agora, todo o ácido úrico produzido pelo nosso organismo, ele tem que sair, ele tem que ser excretado, na maior parte, pela urina. Se a pessoa produz ácido úrico demais, ou por erros dietéticos, ou por uma questão de problemas renais, ou em geral por uma questão genética associada a tudo isso, o excesso de ácido úrico começa a se acumular no corpo. E ali ele pode causar litíase renal, pode causar pedras no rins, pode causar problemas cardiovasculares e pode causar crise de artrite, que é a gota. Crise de artrite. Por isso que acomete normalmente as juntas. Isso. É isso mesmo? Acomete... Pode doer desde uma junta aqui do dedinho, cotovelo, joelho. Onde tem uma junta... Pode acometer qualquer local no corpo, embora ela tenha uma certa predileção... Para as juntas. Pelas juntas e pelas juntas dos pés. Não se sabe direito por quê, mas a junta do dedão ali, essa junta ali no pé, é a mais comumente afetada, particularmente na primeira crise da gota. É bastante interessante isso. Olha só. Agora, a manifestação da gota, normalmente é assim, a pessoa tem ácido úrico alto por anos, não tem sintoma nenhum. Um belo dia, a pessoa acorda com uma bela dor, mas com uma dor intensa numa articulação, em geral no pé, a articulação fica vermelha, quente, inchada, não dá para botar um lençol em cima. Essa é a crise da gota, essa é a crise típica da gota. Isso, tratando ou não tratando, vai passar. Vai passar. Vai passar, essa primeira crise vai passar. Pode demorar quanto tempo? Não, semanas, dias, muitas vezes dias. Agora, a primeira crise passa e a pessoa não se cuida, o ácido úrico continua alto. Depois de um tempo, vem a segunda crise. Meses, anos depois. Daí vem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e as crises vão ficando cada vez mais intensas, vão pegando mais articulações, até que chega um momento em que o processo fica crônico. Isso depois de alguns anos de dor. E quando ele fica crônico, sempre vai ter uma localização de dor? Ainda, quando ele é crônico, ainda é possível reverter. Mas aquela característica da doença, que era surtos de artrite, com um período bem, se perde. Reduzido? Ela se torna, a pessoa tem dor contínua nas articulações afetadas. Normalmente aparece a partir de que idade no paciente? Veja, eu disse que normalmente o paciente tem níveis altos de ácido úrico por muito tempo antes de ter a crise de gota. Então, a primeira crise de gota vai ocorrer por volta dos 30, 40, 50 anos. Se confunde com alguma coisa com a fibromialgia ou não? Não, porque ela é bem específica, assim, o diagnóstico. Tem algumas enfermidades que podem se confundir. Né? Outras formas de artrite micristalinas, artrites sépticas ou artrites infecciosas, artrites traumáticas, sangramentos articulares. A fibromialgia é uma dor difusa no corpo e é constante. Ela pode ter flutuações. Mas nada impede do paciente ter fibromialgia e ter gota, né? A gota, ela traz algum tipo de... você falou a vermelhidão, ela incha também o local, normalmente? Ela incha na crise aguda. E quando você não trata, se os níveis de ácido úrico persistem por anos a fio altos, elevados, começa a haver depósito de ácido úrico nas articulações. Então, provavelmente muita gente vai conhecer pessoas que têm bolas,
nos cotovelos, Isso. nas orelhas, isso se chama tofo. Se você cortar aquilo, é um aglomerado de ácido úrico, ele tem um material esbranquiçado, parece pasta de dente. E por vezes aquilo ulcera a pele, começa a sair ácido úrico dali e infecta, inclusive. Esses aglomerados de ácido úrico, eles não ficam só na pele, eles podem ficar dentro do osso, por exemplo, perto das articulações e chegar a destruir as articulações. O que é uma dó, porque se você tratar, não acontece. Gente, verdade, tem muitas pessoas que já têm essas formações, né, do ácido úrico. E aquilo ali não se tira, não mexe. É o corpo que tem que estar sendo tratado para que ele possa expelir essas questões. Só se mexe em situações muito específicas, mas não sem tratar a gota. Se você tratar, aqueles tofos vão sendo lentamente reabsorvidos. Mas digamos que uma pessoa ache muito feia e queira operar por questões estéticas, dá. Mas a cicatrização no paciente com gota é ruim, com aquele excesso de ácido úrico. Então, o ideal é trata a gota, controla, e quando estiver controladinha, aí pode ir lá e fazer a sua cirurgia bonitinha. Gente, alguns alertas aí em relação ao tratamento de gota. Infelizmente, nós temos um bom número de pessoas com esse problema. Homens eu vejo mais. É mais comum em homens. Mais comum em homens, né? As mulheres têm um fator protetor contra a gota até a menopausa. O estrogênio é protetor contra o aumento dos níveis de ácido úrico. Então, normalmente, quando a gente vê gota em mulher, é depois da menopausa. Gente, tem tratamento, tem equilíbrio para esse tratamento, que precisa achar um teu médico específico que vai poder fazer essa dosagem junto contigo para buscar esse equilíbrio, tanto da comida, de ser uma condição de que você consiga manter. Porque realmente tem muitas indicações de tratamento que é difícil a pessoa manter, não consegue por muito tempo, né, doutor? E acaba as desistências. Então, o objetivo é criar um equilíbrio até nesse todo, nesse tratamento. Exato. Existem situações específicas em que a gente proíbe determinados alimentos. Tá certo. Mas o ideal é que a pessoa possa conviver comendo aquilo que gosta, fazendo aquilo que gosta e convivendo bem com a sua doença. Oh, coisa linda! Dr. Glaucio Castro, reumatologista, hoje aqui no programa, falando com quem tem gota e com quem pode estar prestes a adquirir. Tem muito como evitar? Para quem já vem de genética? Para quem tem genética, assim, tem alguns fatores que pioram a gota. Então, obesidade piora a gota. Ingesta excessiva de bebidas alcoólicas piora a gota. Certo. Falta de exercícios piora a gota. Eita! Então, cuidado, hein? adotar sedentário, gosta de beber e está gordinho, problema. Adotar um hábito de vida saudável, na verdade. Vamos lá. Obrigada. Fica a dica, tá, gente? Obrigada, tá, doutor? Obrigado.